Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês, mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins, mais um vídeo da nossa série dessa relação aí entre a psicanálise e a música. Já fizemos aí uma primeira apresentação da música como uma língua, tentamos aproximar aí a música das definições de língua que o Saussure traz. A gente viu que a gente consegue colocar uma a uma, né, todas essas definições de língua que o Saussure traz, a gente consegue colocar a música ali, o que nos faz suspeitar que a música sim pode ser considerada uma música. Mas vamos lá, nós vamos continuar fazendo essas aproximações aqui hoje, mas antes eu queria levantar um ponto importante, tá? A gente já falou disso muito curtinho, agora eu queria falar com mais calma. Nós vamos fazer ao longo dessa série da mesma maneira que a gente fez quando a gente fez aquela série nossa das relações da psicanálise com a lógica, vocês se lembram? Pois é, naqueles vídeos a gente não tinha a menor intenção de ensinar a lógica, mas apenas de apresentar alguns elementos que depois seriam utilizados para que a gente pudesse falar dessa fronteira entre a psicanálise e a lógica. A gente vai fazer o mesmo agora. Não tenho a menor pretensão de ensinar música para ninguém. Já se vão aí, curiosamente, quase 20 anos que eu deixei de ser professor de música, tá? Então não tenho essa pretensão mais, mas eu preciso apresentar alguns pontos aí, né, sobre a música que nos permitam falar, né, de uma possível fronteira entre a psicanálise e a música. Então nós vamos ter que falar de algumas coisas da música, porque eu suponho que vocês aí que estão ouvindo, estão aqui assistindo os vídeos, não todos são músicos, não todos conhecem a linguagem que se escreve a música, essa língua, esses sinais, essa gramática que é a música. Assim, então nós vamos começar falando da música de uma maneira bem geral, apresentando algumas analogias com a língua, da mesma maneira que a gente já fez no vídeo anterior, para que a gente possa caminhar nessa nossa proposta. Então vamos lá. Ainda que não façamos uso da parte escrita da língua o tempo inteiro, e a gente tome como base sempre a linguagem falada, a gente precisa da língua escrita para a gente apresentar a ideia de algo que a gente esteja querendo ensinar aí de uma maneira mais didática, tá? Vocês vão pegar aqui o livro do Saussure, o Saussure falando que a língua falada tem predominância sobre a língua escrita, mas está escrito, não está falado. Tá escrito, precisa escrever, precisa desenhar, precisa mostrar de uma forma didática para que as pessoas entendam, ok? Então tá, sabendo ou não escrever e ler, tá? Sabendo ou não como funciona a nossa gramática, qualquer falante do português, ainda que com muitos erros em relação à língua culta, constrói as suas frases da mesma maneira, não é assim? Nós temos sons que são representados pelas letras, essas letras se juntam em formas sílabas, essas sílabas se juntam em formas palavras, essas palavras se juntam em formam frases, e essas frases se juntam e vão formando o nosso texto, o nosso discurso como um todo. Não é assim? Eu não preciso saber ler e escrever para fazer isso, isso é praticamente automático no que eu aprendo de uma língua. E a gente tem que pensar também, isso aí é interessante, que é a parte da gramática, né? Que essas palavras elas cumprem funções. Elas funcionam como um vocativo, como um sujeito, como um verbo, como um predicado. Eu não preciso ter estudado gramática, eu não preciso ter sentado no banco de uma escola e aprendido tudo isso para eu poder falar e construir uma frase de uma maneira correta que as pessoas me entendam, ok? Na música não é diferente, tá? A gente vai fazer aqui aproximações muito simples, analogias bem simples, mas que a gente pode pensar, se a gente pensar com mais cuidado, e caso alguém se interesse aí em manter um estudo sobre um tema como este aí, dá para a pessoa fazer analogias melhores e dá para a pessoa avançar bastante nesse tema, beleza? Então vamos lá. A gente falou letras, sílabas, palavras, frases e o texto como um todo. Vamos lá, aqui na música, como que a gente aproximaria os pontos que a gente tem nessa língua, que é a música de tudo isso. Vamos lá. Na música, então, a gente tem as notas, que seriam como as letras. Cada uma das notas seriam como as letras. Então, vejam bem, vou tocar algumas notas aqui para vocês. A gente vai cortar, volta outro vídeo, a gente toca e volta aqui, ok? Então, vamos lá.
Vou dar um exemplo aqui de uma maneira bem simples, tá? Aqui é o violão. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Novamente uma oitava acima. Aqui a gente tem então as nossas notas, ou seriam as nossas letras. A gente pode também unir essas notas criando intervalos. E esses intervalos seriam como se fossem as sílabas. Vamos lá, o exemplo aí. Como que a gente une notas? Poderia colocar duas notas juntos, por exemplo, colocar Dó e Mi. Uma terça maior. Eu poderia unir o Ré e o Fá, uma terça menor. Ok? E aí eu estou fazendo como se fosse nos nossos exemplos aqui as sílabas. A gente pode também unir mais de um intervalo criando acordes. E esses acordes seriam como se fossem as palavras. Olha esse exemplo aí. No mesmo exemplo, eu vou usar aqui, eu já tinha feito esse primeiro intervalo Dó com Mi, intervalo de terça maior. Eu vou unir um outro intervalo de Mi com o Sol. Então eu teria Dó, Mi, mais o Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó maior. Eu poderia unir mais um ainda, o Sol com o Si. Eu conseguiria construir um acorde de Dó com sétima maior. Ok? Eu vou complicando os acordes na medida que eu quero, vou colocando mais notas, eles vão ficando cada vez mais complexos. E com isso eu vou criando grandes harmonias. A gente pode também fazer sequências de acordes que seriam como frases. Mas aqui se torna muito importante um detalhe em relação à música. Os acordes dizem da harmonia na música, mas a gente também tem a melodia, tá? De uma maneira muito simples, a gente pode dizer que a harmonia trata dos sons simultâneos e a melodia trata de sons sucessivos. Eu vou fazer um exemplo aí para vocês verem. É claro que tudo é bem mais complexo do que isso, e aí, mas ainda assim esse jeito simples é uma boa maneira da gente entender. Então, na música, a gente tem frases melódicas, que são grupos de notas sucessivas que formam aquilo que a gente chama de fraseado musical. Então, vamos ao exemplo aí dos acordes e das frases, das melodias. Essas sequências de acordes, a gente pode pensar numa sequência bem simples, como sequências de acordes, trocando acordes para voltar a um ponto inicial. Nesse exemplo que a gente deu, a gente colocou 3 acordes, como se fosse um caminho, isso a gente chama de uma cadência, mas a gente também pode pensar as melodias, como se fossem frases. Os acordes também cumprem funções dentro de uma construção musical, assim como as palavras de uma frase. Isso é o que estuda, por exemplo, na música, a harmonia funcional. Isso é um exemplo bacana para vocês aqui. 2 livros fantásticos, Harmonia e Improvisação, volume 1 e volume 2, desse cara, super bacana a foto dele aqui, o Almir Shediac. O Almir Shediac é um grande nome da música brasileira, infelizmente morreu de uma maneira trágica, num assalto, se não me engano, num sítio onde ele estava, morava, alguma coisa assim. Mas fantástico o trabalho dele. Aqui a gente aprende, a gente estuda essas funções do acorde. O mesmo acorde num lugar diferente da música, ele cumpre funções diferentes. Se eu mudo o tom, eu vou mudar a função daquele mesmo acorde. Por exemplo, um acorde de Dó maior, numa música que está em Dó maior e numa música que está em Fá maior, ele cumpre a mesma função. Então são coisas interessantes de se pensar. Tudo isso tem a ver com essa gramática que é essa língua da música, ok? Nós temos também alguns pontos interessantes que a gente tem que pensar, que numa língua qualquer, e na música ainda muito mais, a questão do tempo, da entonação, da expressão, isso é muito importante. Na música, nem se fala, tá? Se eu digo, por exemplo, e se eu digo, ainda que o som seja o mesmo, nas 2 vezes eu disse a frase tá? A duração, a entonação faz uma diferença absoluta no sentido.
Quando eu digo eu posso estar dizendo o algarismo, o número 1. Quando eu digo eu posso estar fazendo assim, estou pensando em algo que você está me dizendo. Completamente diferente, não é? Na música também é assim. A duração de uma nota é uma nota longa, é uma nota breve, é um staccato, né? A intensidade, ela foi tocada mais forte ou ela foi tocada bem fraquinho. E tantas outras nuances que a gente tem na música, a velocidade que você apresenta uma frase, se é mais rápido, se é mais lento. Tudo isso vai fazer muita diferença na hora de se expressar de maneira musical, ok? Pensando aí a duração de uma nota, a gente pode ter uma nota rápida, um staccato, aí eu posso fazer... Ou eu posso ter notas mais longas, ligadas. São expressões diferentes. Eu posso tocar forte, eu posso tocar fraco. Ok? Então, são diversas maneiras com que eu posso conseguir me expressar ao longo de uma música. No próximo vídeo, nós vamos fazer exatamente esse mesmo percurso, só que apresentando apenas a música e mostrando a notação musical como forma de escrita dessa língua que é a música, ok? Mas, até esse próximo vídeo, pedidos de sempre, se inscreve no canal, curte, comenta, deixe os seus comentários, deixe suas questões, pergunte pra gente, converse com a gente aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, converse com a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tudo mais. Visite o nosso site, lá no nosso site vocês podem ter acesso a alguns dos trabalhos que a gente já fez e também aos cursos que a gente está se propondo aí na nossa guia psicanalisafins.com.br/cursos, ok? Tudo isso dá para a gente se encontrar e para a gente ir construindo essa nossa comunidade aqui que é o Psicanálise Afins, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.